casal. Tem uma frase que eu gosto muito da Esther Perel. Ela diz o seguinte, ela diz que a qualidade dos seus relacionamentos influencia diretamente na qualidade da sua vida. Exato. E eu acho essa frase incrível, porque é a mais pura verdade. Eu tenho lido muito sobre relacionamento e produtividade no trabalho. Eu tenho visto uma correlação assim significativa de que se você não está bem no seu relacionamento, no trabalho você não desempenha tanto. Você não fica tão produtivo, Não você não vai... fica. Como eu atendo muitas mulheres que se separaram, então o cortisol tá lá em cima, tem falta de dificuldade de concentração e foco no trabalho, falta de motivação. Ou então quando eu tô atendendo uma mulher que ela tá passando por um relacionamento abusivo, ou então ela tá pensando em terminar, o trabalho é secundário. O problema fica na cabeça dela e até ser Rodando o tempo todo, resolvido, né, aquele ela não pensamento. vai conseguir desempenhar. Uhum. Então, cada vez mais eu vejo o papel central do relacionamento na nossa vida, De todas as formas, né? de todas as Você formas. está com um relacionamento ruim, as suas relações como um todo também estão contaminadas por essa má gestão de um Exatamente. relacionamento. E é Não uma tenha má dúvida. gestão. É uma má É gestão. uma má gestão. Literal. Porque a gente esquece que relacionamento requer manutenção o tempo Sim. inteiro. Ai, mas é muito chato. Sim. A gente cresceu com uma crença de que relacionamentos fluem ou deveriam fluir naturalmente. Não. Relacionamento não flui naturalmente. Imagina você viver 5 anos com uma pessoa, andando de pijama rasgado dentro de casa. Você quer o quê? Ter relação sexual com ele o quê? Todo dia? Você não vai ter. Você não vai Não. ter. Não, Né? não mesmo. Você chega em casa, não tem um jantar pra você. Uhum. Né? Tinha uma cliente minha que ela falava, cara, eu chego exausta do trabalho, uma vez na semana, e não tem um jantar. Não, o meu marido não bota a comida no micro-ondas pra mim. E sempre que ele chega em casa, a comida é fresquinha pra ele. E eu falei que eu sou um psicólogo intervencionista. E aí eu viro pra ela e falo, desculpa, mas o seu marido é um inútil. Uhum. Porque qual é a utilidade dele nesse Nessa ecossistema do parceria. casal, nessa parceria? Exatamente. Isso é uma inutilidade. Né? Ele é um peso, vira Ele é um um peso, peso. Né? exatamente. Eu vou chegar do trabalho e não terá nada. Exatamente. Né? Vamos supor, não cozinha, mas pelo amor de Deus, né? Liga para um restaurante, faça o que você não sabe fazer. Mas é Mas o que eu te falei sobre a proatividade. Em Exatamente. relacionamentos heterossexuais, o homem tende a entrar numa zona de conforto assim, muito mais rápido do que a mulher. Como eu atendo uma faixa etária de 35 a 55 anos, eu atendo muita mulher de 50 a 55. Uhum. Eu vejo quase que um mecanismo assim, padrão em todas elas, que é, chegou perto dos 45, 50 anos, elas ligam um botão e elas falam, quero viver. Cansei. O homem, ele liga um botão e fala assim, quero ver TV. Eu não sei o que acontece, Né? O homem, ele tá confortável naquela situação. E a mulher liga um botão de que ela quer viver, ela quer viver, ela quer viver. Que a Eu vida vejo não é isso só dentro de aquilo, casa, né? eu vejo isso no consultório. Uhum. É verdade. A gente vive numa sociedade de consumo, uma sociedade onde a gente dá importância a algumas coisas mais de consumo do que para sua própria saúde, para sua saúde mental, para o seu relacionamento. E quando você falou isso, da manutenção, me traz o exemplo da manutenção do carro. A gente investe num carro caríssimo e de 3 em 3 meses você tem que fazer uma manutenção caríssima naquilo. E faz. E faz. Faz. E por que não fazer essa manutenção no seu relacionamento? É. Né? O relacionamento, quando chega uma criança, quantas vezes a gente percebe que um filho é maravilhoso, mas aquele filho é fruto de um amor. E não é com a chegada desse filho que esse amor se rompe para viver só o amor desse filho. É. A gente tem que continuar mantendo essa manutenção para aquele fruto daquele amor ser gerado com saúde mental. E as pessoas esquecem muito disso. Se apaixonam pelo filhinho. Quantas vezes eu já escutei isso? Ah, o meu casamento acabou porque eu me apaixonei pelo meu filho. Não, então tem o filho, aí começa o marido chamar a mulher de mãe. Exatamente. Mãe. Aí a mulher chama o marido, o Exatamente. pai. Ô, pai. Se torna uma Exatamente. coisa totalmente... Né? Ok, Exatamente. não estou aqui criticando, cada um faz. Mas não tem mais casal. Não tem mais. E a gente tem que manter esse olhar, né? Às vezes, pais que estão com filhos que nasceram com alguma questão que traz um olhar diferenciado do contexto,
E a gente precisa, eu sempre oriento, olha só, a gente vai olhar por ele, a gente vai cuidar da saúde dessa criança sim, mas vocês precisam, porque é cuidar de quem cuida. E eu percebo isso também. Sim. Às vezes os casamentos acabam nas dificuldades, nas primeiras dificuldades. E isso tá uma coisa mais fácil hoje, né? Como trocar o guardanapo. Deixou de dar prazer, Deixou né? de dar prazer e a gente não vive. Eu vivo hoje numa relação muito saudável e foi muito interessante que agora, essa semana a gente passou por algumas situações que botaram à prova, mas não a prova de que foi para noitada e se colocou. Provas de dificuldade mesmo, tanto na minha vida, com a minha família, quanto na dele. E olhei assim para ele e falei, cara, eu acho que o nosso amor está sendo construído verdadeiramente agora, nesse momento. Porque o quanto eu tô te admirando nesse momento, sabe? Então, eu acho que a gente quer viver só a dopamina do amor, e não é assim. Isso é o que eu mais tenho visto nos términos de relacionamento, que é as pessoas estão usando como métrica paixão para estar num relacionamento. Exatamente. Eu falo, a paixão não dura tanto tempo assim, né? Basta esses estudos aí que demonstram até 2 anos e tal, Exatamente, média, né? em média. E com sorte também, É né? com sorte. Com sorte. Geralmente 6 meses a 8. E aí, pois é. Pois Antigamente demorava um pouquinho mais. Eu também acho. Eu também acho. Com sorte, 8 meses. Mas aí as pessoas, como elas usam a paixão como métrica para estar num relacionamento, quando elas passam a não ter mais essa paixão, elas falam, eu não gosto mais dele. Acabou. Acabou. Não é. E aí elas saem e pulam para outro. E aí elas pulam para outro, onde elas ficam também 1 ano, mais ou menos, pula para outro. E vira isso, né? A gente tá nessa busca incessante por intensidade, por euforia, por dopamina. Exatamente. Então a gente tá usando isso como uma métrica. E não mais a métrica do objetivo final, que é construir uma vida junto com outra pessoa. Gente, é muito doido isso, porque as pessoas acreditam em narrativas na cabeça delas que, na verdade, é uma ausência de uma autorreflexão. Né? Tem uma coisa, né? Você tá falando isso, né? O Bauman, né? Quando ele fala amores líquidos, né? É isso. É isso. Troca. Vamos trocando. Acho- Não tá legal, troca. Não tá legal, troca. Só que você vai trocar até quando? Porque Ainda mais o hoje em vazio dia. vai aparecer. Vai aparecer. E ainda mais hoje em dia com o aplicativo de relacionamento. Nem fala. Sim. Né? A gente entra numa Parece questão... um fast food. É um fast food, né? É um fast É um food. fast food, Porque existe, né, o paradoxo da escolha, que é quanto mais a gente se depara com excesso de opções, mais paralisado a gente fica com medo de se arrepender da escolha. Ou seja, Exatamente. conhecer esse carinha daqui, será que não tem outro Mas não melhor? tem outro melhor ali? Exatamente. Eu gosto dele, Uhum. mas será que não tem alguém melhor? E aí o que acontece? Você não investe nas relações. Você não investe. Uhum. Você não se aprofunda. Você fica na superficialidade. Justamente Na expectativa de que o melhor tá por vir. que o melhor tá por vir. Exatamente. É uma masturbação mental sem fim. Sem fim. E que não dá Verdade. em nada. Que não dá Dá em no nada. vazio. Aí Dá você no vê vazio. pessoas assim, chegar numa faixa e tá numa depressão profunda, que aí eu acho que é existencial mesmo, junto com uma depressão mesmo, do que não foi feito. Do que não Exato. foi construído. Exatamente. E uma solidão absurda. E uma solidão. Né? Exatamente. Porque você perdeu, na verdade, o intuito número 1 de um relacionamento, que é o quê? Pra mim, parceria. Com certeza. É parceria. Eu quero ficar mais velho e ter uma parceira do meu lado, não que eu possa transar com ela incessantemente ou ter aquela sensação de paixão, e sim falar assim, vamos viajar eu e você? A gente não precisa de mais ninguém. E vai ser bom. E vai ser bom. Porque senão você vira aqueles casais que sempre precisam de outros casais. Casais pra estar junto. Sabe? né? É uma delícia viajar com outros casais. É uma delícia. Mas não pode ser Mas não pode ser- necessário. Exatamente. Tem que ser algo mais, ok, mais uma opção bacana, mais uma opção bacana. Mas Exatamente. não a necessidade. Exatamente. E é o que eu tava falando sobre você tá com um parceiro ou com uma parceira que tem a curiosidade em aprender. Porque depois de um tempo, o assunto, você vai perdendo um pouco a quantidade ali de assuntos com a outra pessoa, porque ela te De conhece. você ou da outra pessoa. Tem que Sim. ter assuntos que Tem que ter são assuntos. da humanidade. Sim. Agora, se eu faço um curso de filosofia, ela faz um curso, sei lá, de qualquer outra coisa, e a gente comenta sobre isso, a gente vai agregando novos estímulos. É por isso que, para mim, é inegociável uma pessoa que busca conhecimento.
Quando eu tô com uma parceira, né? Eu tô com uma parceira que lê, isso pra mim é critério. Assim, tá no topo da minha lista. Leitura. Porque, primeiro, que hoje em dia ninguém lê. Né? Segundo, que não é a leitura que eu tô falando por si só, é a busca pelo conhecimento. Entendi. Não é ler por ler, como uma meta. É ler para extrair dali algo que vai se fazer melhor. Exatamente. Seja para você, seja para os outros também. É um investimento. É um investimento, né? É uma alusão à vontade de evolução o tempo inteiro. Exatamente. Eu tava com a minha namorada na minha casa um dia e ela falou assim, posso botar um documentário pra gente ver? Eu falei, pode. Ela botou lá, História das Mansões Históricas do Brasil. Eu falei, cara, que desinteressante isso. Mas não era. Entre aspas, eu ia te falar isso. Mas não era. Porque tem história ali. Não era. Era tipo a história dos objetos e de coisas que eu nunca soube. Eu falei, cara, que mulher incrível. Assim, ela tá buscando informações que, sabe? Que depois a gente ficou, sei lá, 3 dias conversando sobre aquele documentário.